Olá, alunos. Aqui é o professor Carlos Holanda. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Biologia. Vamos ver aqui o primeiro slide. Pois bem, aqui nós iremos estudar as características gerais dos seres vivos. Várias são as listas de características que os cientistas apresentam para definir um ser vivo, e essas listas muitas vezes diferem entre si. Uma caracterização mais geral feita por alguns pesquisadores afirma que os seres vivos são entidades que apresentam as propriedades de reprodução, variação e hereditariedade. Observe uma caracterização mais geral. Pesquisadores afirmam que os seres vivos são entidades que apresentam as propriedades de reprodução, variação e hereditariedade. Podemos usar essa caracterização mais geral ou adotar uma das listas de características como a seguinte. São seres vivos, aqueles formados por mais ou uma célula, e podem se reproduzir. Podem apresentar crescimento, apresentam metabolismo, conjunto de reações químicas que ocorrem no corpo dos seres vivos e que são responsáveis pela transformação e utilização da matéria e da energia. Respondem a estímulos do meio, sofrem modificações nas características ao longo do tempo em um processo chamado evolução. Tem composição química do corpo com predominância dos elementos químicos hidrogênio H, representado pela letra H, oxigênio, representado pela letra O, carbono, representado pela letra C, e nitrogênio, representado pela letra N. Esses elementos formam moléculas complexas, chamadas moléculas orgânicas. A associação entre o hidrogênio, o oxigênio e o carbono forma os carboidratos, como a glicose e o amido, e os lipídios, como as gorduras. A associação entre o hidrogênio, o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e outros elementos químicos origina as proteínas e os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácido nucleico: o DNA, ácido desribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Os ácidos nucleicos contêm as informações genéticas responsáveis pelas características dos seres vivos, desde os estruturalmente mais simples até os mais complexos. Na matéria não viva, os elementos químicos mais abundantes estão representados pelo oxigênio O, pelo silício Si e pelo alumínio Al. Os elementos presentes na matéria não viva podem se organizar, mas não chegam a formar moléculas tão complexas como as moléculas orgânicas que ocorrem nos seres vivos. Existem substâncias nos seres vivos, existem substâncias chamadas inorgânicas, representadas principalmente pela água e pelos sais minerais. Essas substâncias também estão presentes na matéria não viva. A origem dos seres vivos. Para compreender a origem dos seres vivos, precisamos entender o processo de formação do planeta. A Terra formou-se há cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, sua superfície era constituída por magma quente. As rochas mais antigas de que se tem conhecimento datam de 3,8 bilhões de anos, mas esses indícios baseiam-se apenas em formas de carbono que representam a atividade metabólica dos seres vivos. O organismo fóssil mais antigo que se conhece até hoje data de cerca de 3,5 bilhões de anos. Assim, cerca de 1 bilhão de anos teriam se passado desde a origem de nosso planeta. Durante esse período, modificações importantes teriam ocorrido nas condições ambientais, possibilitando o aparecimento da vida. Como teria surgido os seres vivos?
geração espontânea ou biogênese, até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente a partir da matéria bruta. Acreditavam que vermes surgiam espontaneamente de corpos de cadáveres em decomposição, que rãs, cobras e crocodilos eram gerados a partir de lodo dos rios. Essa interpretação sobre a origem dos seres vivos ficou conhecido como hipótese da geração espontânea ou da abiogênese. A igual prefixo de negação, bio igual a vida, gênese igual origem, origem da vida a partir da matéria bruta. Pesquisadores passaram então a contestar a hipótese da geração espontânea, apresentando argumentos favoráveis a outra hipótese, da biogênese, segundo a qual todos os seres vivos originaram-se de outros seres vivos pré-existentes. Biogênese versus abiogênese, ou os experimentos de Redd. Em 1668, Francisco Redd, 1626 e 1697, investigou a suposta origem de vermes em corpos em decomposição. Ele observou que moscas são atraídas pelos corpos em decomposição e neles colocam seus ovos. Desses ovos surgem as larvas, que se transformam em moscas adultas. Como as larvas são vermiformes, os vermes que ocorrem nos cadáveres em decomposição nada mais seria que larvas de moscas. Redd concluiu, então, que essas larvas não surgem espontaneamente e a partir da decomposição de cadáveres, mas são resultantes da eclosão dos ovos postos por moscas atraídas pelo corpo em decomposição. Para testar sua hipótese, Redd realizou o seguinte experimento. Colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns cobertos com gaze e outros completamente abertos. De acordo com a hipótese da biogênese, deveriam surgir vermes ou mesmo moscas nascidos da decomposição da própria carne. Isso, entretanto, não aconteceu. Nos frascos mantidos abertos, verificaram-se ovos, larvas e moscas sobre a carne, mas nos frascos cobertos com gás nenhuma dessas formas foi encontrada sobre a carne. Esse experimento confirmou a hipótese de Redd e comprovou que não havia geração espontânea de vermes a partir de corpos em decomposição. Os experimentos de Redd conseguiram reforçar a hipótese da biogênese até a descoberta dos seres microscópicos, quando uma parte dos cientistas passou novamente a considerar a hipótese da biogênese para explicar a origem desses seres. Segundo esses cientistas, os micro-organismos surgem espontaneamente em todos os lugares, independentemente da presença de outro ser vivo. Já outro grupo de pesquisadores não aceitava essa explicação. Para eles, os micro-organismos somente surgiram a partir de sementes. Ao encontrarem locais adequados, proliferavam, interpretação coerente com a hipótese da biogênese. Os experimentos de Needham e Spallanzani. Em 1745, o cientista inglês John T. Needham, 1713-1781, realizou vários experimentos que submetia à fervura frascos contendo substâncias nutritivas. Após a fervura, fechava os frascos com rolhas e deixava-os em repouso por alguns dias. Depois, ao examinar essas soluções ao microscópio, Needham observava a presença de micro-organismos. A explicação que ele deu a seus resultados foi a de que os micro-organismos teriam surgido por geração espontânea. Ele dizia que a solução nutritiva continha uma força vital responsável pelo surgimento das formas vivas. Posteriormente, em 1770, o pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani, 1729-1799, repetiu os experimentos de Needham com algumas modificações e obteve resultados diferentes.
Spallanzani colocou substâncias nutritivas em balões de vidro, fechando-os hermeticamente. Esses balões de vidro, fechando-os hermeticamente, assim preparados, eram colocados em caldeirões com água e submetidos à fervura durante algum tempo. Deixava resfriar por alguns dias e então ele abria os frascos e observava o líquido ao microscópio. Nenhum organismo estava presente. Spallanzani explicou que Nedan não havia fervido sua solução nutritiva por tempo suficientemente longo para matar todos os micro-organismos existentes nela e assim esterilizá-la. Nedan respondeu a essa crítica dizendo que, ao ferver por muito as substâncias nutritivas em recipientes hermeticamente fechados, Spallanzani havia destruído a força vital e tornado o ar desfavorável ao aparecimento da vida. Nessa polêmica, Nedan saiu fortalecido, na época em que pesquisadores viveram a corrente de pensamento mais aceita era o vitalismo, que perdurou até o início do século XX. Os vitalistas propunham que, se os movimentos dos astros eram explicados por uma força invisível, ou essência, também deveria existir uma essência da vida ou força vital. A queda do vitalismo ocorreu devido ao fracasso de uma infinidade de experimentos destinados a provar a existência de uma força vital unificadora. Dentre esses experimentos destaca-se o de Pasteur. Os experimentos de Pasteur, somente por volta de 1860, com os experimentos realizados por Louis Pasteur, 1822 e 1895, conseguiu-se comprovar que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. A ausência de micro-organismos nos frascos do tipo pescoço de cisne, mantido intactos, e a presença deles nos frascos cujo pescoço havia sido quebrado, mostram que o ar contém micro-organismos e que estes, ao entrarem em contato com o líquido nutritivo e estéril do balão, desenvolvem-se. Só ressaltando que o pescoço de cisne aqui eram vidros que eles utilizavam e davam uma forma nesses vidros para poder utilizar esses experimentos. Vidros de alta resistência à temperatura. No balão intacto, esses micro-organismos não conseguem chegar até o líquido nutritivo e estéril, pois ficam retidos no filtro, formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão, durante o resfriamento. Já nos frascos em que o pescoço é quebrado, esse filtro deixa de existir e os micróbios presentes no ar podem entrar em contato com o líquido nutritivo, onde encontram condições adequadas para seu desenvolvimento e proliferam. Não há uma força vital, como diziam os defensores da biogênese. A hipótese passou a partir de então a ser a mais aceita pelos cientistas. Hipótese sobre a origem da vida. A aceitação da hipótese da biogênese gerou um novo questionamento. Se todos os seres vivos surgem de outros pré-existentes, como surgiu o primeiro? Para responder a essa pergunta, temos de retomar a história da evolução de nosso planeta. Ele não surgiu apresentando as mesmas condições ambientais que temos hoje, mas sim condições muito distintas, como vimos, segundo os registros encontrados nas rochas no período de cerca de 1 bilhão de anos. Surgiram condições ambientais propícias ao aparecimento da vida. Como então teriam surgido os primeiros seres vivos nas condições ambientais de nosso planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos? Pelo menos 3 possibilidades têm sido levantadas para responder a essa pergunta. Origem extraterrestre, panspermia. Os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outros planetas e foram trazidos para cá por meio de esporos ou formas de resistência.
aderidos a meteoritos que caíram e continuam a cair em nosso planeta. Essa hipótese não é muito esclarecedora, pois se a vida não se formou na Terra, mas em outro planeta, como foi que surgiu a vida nesse outro planeta? Continuamos sem resposta. Pesquisas recentes têm considerado bem possível que alguns dos compostos orgânicos a partir dos quais a vida surgiu tinham sido formados no espaço e chegado aqui por meteoritos. Origem por criação divina, conhecido como criacionismo. Essa é a mais antiga de todas as ideias sobre a origem da vida e tem um forte cunho religioso, sendo até hoje aceita por fiéis de várias religiões. Essa corrente afirma que os seres vivos foram criados individualmente por uma divindade e que desde então apresentam a mesma forma. Eles não mudam ao longo do tempo. É o que se chama de imutabilidade das espécies ou fixismo, ou seja, permanece da mesma forma. Origem por evolução química. Os cientistas afirmam que a vida deve ter surgido da matéria inanimada, com associações entre moléculas, formando substâncias cada vez mais complexas, que acabaram se organizando de modo a originar os primeiros seres vivos. Essa também é uma hipótese que foi inicialmente levantada na década de 1920 por Oparin e Haldane e vem sendo apoiado por outros pesquisadores. Discutiremos com mais detalhes apenas essa hipótese, também conhecida por hipótese da evolução gradual dos cientistas químicos, que é a mais aceita pelos cientistas. Discutiremos com mais detalhes apenas essa hipótese, também conhecida como hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos, que é mais aceita pelos cientistas. Só recapitulando. A hipótese de Oparin e Haldane, trabalhando independentemente, o cientista russo Alexander Oparin, em 1894 e 1980, e o cientista inglês John Burdon Haldane, em 1892 e 1964, propuseram na década de 1920 a hipóteses semelhantes sobre como a vida teria se originado na Terra. Apesar de existirem pequenas diferenças entre as hipóteses desses cientistas, basicamente eles propuseram que os primeiros seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas que teriam se formado na atmosfera primitiva e depois nos oceanos, a partir de substâncias inorgânicas. Vamos, de modo simplificado, apresentar uma síntese dessas ideias. As condições da Terra antes do surgimento dos primeiros seres vivos eram muito diferentes das atuais. As erupções vulcânicas eram muito diferentes. Eram bastante frequentes, liberando grande quantidade de gases e de partículas para a atmosfera. Esses gases e partículas ficaram retidos por ação da força da gravidade e passaram a fazer parte da atmosfera primitiva. Embora ainda não exista um consenso sobre a composição da atmosfera primitiva, foi proposto no início que provavelmente era formada por metano, CH4, amônia, NH3, gás, hidrogênio, H2 e vapor de água, H2O. Não havia o gás oxigênio, 02, O2, quer dizer, ou ele estava presente em baixíssima concentração. Nessa época, a Terra continuava o processo de resfriamento, que permitiu o acúmulo da água nas depressões da crosta, formando os mares primitivos. As descargas elétricas e as radiações eram intensas e teriam fornecido energia
para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem, dando origem a moléculas orgânicas. É importante lembrar que na atmosfera daquela época, diferentemente do que ocorre hoje, não havia o escudo de ozônio para barrar as radiações, especialmente a ultravioleta, que assim atingiram a Terra com grande intensidade. As moléculas orgânicas formadas eram arrastadas pelas águas das chuvas e passavam a se acumular nos mares primitivos, que eram quentes e rasos. Esse processo, repetindo-se ao longo de muitos anos, teriam transformado os mares primitivos em verdadeiras sopas nutritivas, ricas em matéria orgânica. Essas moléculas orgânicas poderiam ter agregado, formando coacervados, do latim que significa coacervare, formar grupos. Portanto, aqui eu deixo uma frase dizendo: estudar é necessário e o mais importante é aprender de verdade. Então, na outra plataforma vai ser passadas as atividades. Então, vai ter um bloco 3 de biologia, reforçando a aprendizagem. A primeira questão vai dizer o seguinte: você vai comentar, fale sobre a teoria do surgimento dos seres vivos. Então você vai voltar lá no slide, vai observar e vai comentar com as suas palavras sobre a teoria que fala sobre os seres vivos. Na questão 2, você vai apontar qual o organismo fóssil mais antigo até hoje. E de acordo com o que você já tem de leitura, você pode explicar também sobre a importância desses fósseis, desse fóssil. 3. Questão 3. O que diz a teoria da geração espontânea? Então você vai tentar explicar o que diz lá o cientista sobre a visão da teoria espontânea. 4. Fale sobre a associação entre o hidrogênio e o oxigênio e o carbono. Você vai comentar. A questão 5. Explique sobre os tipos de DNA. Com base no que a gente viu aqui, você vai pesquisar no slide e vai comentar. Questão 6. Explique sobre os experimentos de Redd. Questão 7. Comente sobre os experimentos de Needham e Spallanzani. Questão 8. Comente os experimentos de Pasteur. Você vai pesquisar lá e vai tentar explicar. 9. Explique com base no texto sobre a teoria que fala sobre a origem da vida extraterrestre, conhecida como panspermia. Você vai comentar. Questão 10. Como a teoria da criação divina, conhecida como criacionismo, você vai comentar sobre ela. A 11ª questão. Explique a origem. Na verdade, eu fiz 13 questões. Explique a origem da evolução química. A 12ª fala sobre a hipótese de Oparin e Haldane. Você vai comentar. A 13ª questão, comente sobre a teoria de Miller. Então, pegando alguns pontos aqui importantes, acredito que desde a primeira aula você já tem um embasamento mais elaborado sobre a importância da biologia e para que ela serve. Mas aqui eu queria levantar alguns pontos. Por exemplo, os cientistas, ao longo dos seus estudos, eles foram tentando encontrar a resposta para identificar certos conhecimentos, certas perguntas que ainda não tinham uma abordagem segura de conhecimento. Esse conhecimento que eu falo aqui é um conhecimento seguro, conhecimento científico. Então, esses experimentos que foram sendo feitos ao longo desses estudos que foram derrubando algumas teorias e abrindo porta para outras teorias, explicando que uma teoria é um conjunto de ideias, é um conjunto de explicações, mas nem toda teoria ela é considerada absoluta, ou seja, ela é uma verdade absoluta. No campo científico, uma teoria pode ser derrubada por uma outra teoria. Então, se uma teoria X consegue até um determinado período se manter,
e a partir de então surge uma outra teoria explicando com uma veracidade maior e uma preparação maior de que aquilo que se explicava pelaquela teoria não tem tanto fundamento, aquela teoria ela fica para trás e essa teoria passa a ter uma visão mais ampla de um certo conhecimento. Então, o estudo das bactérias e o estudo de outros micro-organismos, eles só passaram a ter uma visão mais coerente, mais clara, a partir de novas tecnologias, a partir de novos estudos. Então, os estudos mais avançados na área da ciência microscópica, foi possível apontar que existem outros seres vivos que não está no alcance da nossa percepção atual, da nossa percepção limitada, do nosso olhar. Então se colocava muito a questão de querer saber de onde surgiam larvas, de onde surgiam ratos, de onde surgiam seres que aparentemente parecia ser algo espontâneo. Com o passar do tempo, os experimentos que foram sendo colocados, como a gente viu aí na leitura, na observação dos slides, esses experimentos apontavam que não eram de fato espontâneos, mas que havia um fator que gerava o aparecimento de moscas, o aparecimento de vermes, o aparecimento de outras condições nesse ambiente. Então esses pesquisadores tentaram, em suas experiências, não só argumentar, mas tentaram também comprovar, que é isso justamente que traz para a ciência uma segurança, que traz para a ciência uma credibilidade, comprovar aquilo que foi verbalmente colocado. Então eles pegaram vidros que tinham uma resistência à temperatura de alto grau, colocavam seus experimentos dentro desses vidros, aqueciam a uma temperatura e a partir daí procuravam observar os fenômenos que ocorriam a partir dessa temperatura dentro desses tubos de ensaio, pode-se dizer assim. Então outros experimentos foram feitos também, colocando alimentos nutritivos em outros vidros, alguns deixando aberto e outros deixando fechado. E percebeu que aquele que ficava aberto, ele passava a sofrer uma espécie de decomposição. Uma espécie de decomposição não, ele passava a sofrer de fato uma decomposição. Sendo uma observação de dias ou até de horas, e a partir daí eles começaram a criar visões e teorias de que de fato ali estava acontecendo uma intervenção de micro-organismos invisível ao olho humano. Por isso a importância de ter elaborado ao longo dos anos a condição de um microscópio, né? Porque o microscópio ele vai ter essa capacidade, essa potencialidade de perceber micro-organismos que está profundamente distante da nossa percepção, do nosso olhar comum, do nosso olhar, do nosso dia a dia, né? Portanto, essa condição foi dando aos cientistas uma capacidade maior de pesquisas e uma capacidade maior de continuar na busca por outras descobertas. É claro que, com o passar dos anos, essas descobertas podem serem questionadas. Elas podem serem teorias que venham dar suporte para uma outra teoria. Porque o cientista, para poder pesquisar, ele também vai atrás de fontes que já existiam falando sobre certo conhecimento. E a partir dessas fontes, esse cientista vai elaborar o seu pensamento, vai elaborar a sua visão, a sua cosmovisão, né? Pode-se dizer assim, de entendimento daquela condição, daquele fenômeno que ele está estudando. É importante salientar também que
os cientistas, eles tentaram, ao longo da nossa existência até hoje, dar sentido de como surgiu a primeira condição de vida no planeta. Porque a partir das bactérias e do entendimento que se tem de bactérias, de vermes e de outros que a gente talvez não tenha descoberto ainda, que existe, mas que ainda não chegou ao entendimento da ciência, é que esses seres invisíveis e microscópicos, eles são vivos, eles compõem energia, eles têm uma condição de viver, mas muitos tentaram explicar que a vida como um todo tenha surgido desses micro-organismos. Já existem outros que colocam que a vida ela já era existente e que ela não surgiu, ela já existia. Então são várias teorias que elas vão se conflitar, elas vão se colocar de forma conflitiva, antagônica, pode-se dizer, no campo da reflexão, na tentativa de chegar a uma explicação mais racional sobre a origem da vida no planeta. Sabendo que a vida ela está numa relação global, ou seja, numa relação da biodiversidade, que inclui todo o ecossistema, condição já estudada em aulas anteriores. Portanto, há também a ideia de que a vida no planeta tenha surgido de condições externas, ou seja, de condições extraterrenas. Essa palavra extraterrestre ou extraterreno é uma palavra que significa aquele que é estrangeiro, aquilo que vem de fora, aquilo que está fora da nossa condição atual, no caso aqui, a Terra. Então, essa teoria traz muitas reflexões e muitas visões da possibilidade de bactérias ou de outros seres bacteriológicos microscópicos terem chegado nesse planeta há bilhões de anos e que ainda continuam chegando, mas de uma forma invisível ao olho humano. Mas isso é uma teoria, que fique bem claro que isso é uma teoria. Não se tem aqui uma resposta absoluta, uma resposta totalmente segura do que se trata. O que nós temos de concreto é de que a vida, ela existe no planeta. Ela existe no planeta. Não só a vida animal, como a vida vegetal, a vida marinha, entre outros. Uma outra condição que tenta também colocar em evidência a explicação da vida no planeta é justamente a ideia muito mais antiga da questão do criacionismo. A ideia do criacionismo vem da ideia de que Deus criou a Terra e os seres vivos. Aqui é uma aula, a gente não vai aqui entrar no mérito da religião, por mais que a religião seja importante, ela tem a sua importância sim, a fé é uma coisa importante para os seres humanos, para quem crê, mas, por outro lado, essa discussão dentro da condição de entender o surgimento da vida, também foi muito apontada e discutida pela visão do criacionismo, de que Deus criou o céu e a terra e o universo. Mas se a gente for olhar também por um lado mais científico, quando fala que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus rondava sobre ela, trazendo para um lado mais científico, nós podemos dizer que essa terra sem forma e vazia era aquela terra que estava em processo de formação, mas numa condição complexa e totalmente desconhecida do entendimento humano. E quando diz que o Espírito de Deus rondava sobre ela, a gente pode dizer que o Espírito de Deus aí seria justamente, no bom sentido da palavra, as energias, os micro-organismos, tudo aquilo que
de uma forma complexa, de uma forma muito difícil de compreensão, deu a condição engenhosa de formar todos os seres vivos e bactérias. Portanto, podemos observar que na cadeia terrena, e se observar também a cadeia cósmica, que é justamente a necessidade de entender o surgimento, de entender a compreensão da natureza, questão que já foi teorizada e tentada explicar de uma forma racional por outros filósofos, por outros pensadores, inclusive na Grécia Antiga, na China, em outros países. A humanidade sempre tentou ao longo da vida, desde os primórdios, chegar a uma resposta mais ou menos clara e racional sobre a nossa existência. Ou seja, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, e por que estamos aqui e para quê. Ou seja, além de questionar e além de perguntar, além de tentar entender o surgimento da vida humana, o ser humano também veio estudando ao longo do tempo, na tentativa de querer compreender não só a vida humana, mas a vida como um todo. E isso, é claro, abriu um leque de questionamentos, abriu um leque de informações e de pesquisas em todas as áreas ao longo do tempo. A biologia ela passou a ser estudada pela primeira vez pelo filósofo Aristóteles. E na época de Aristóteles, por mais que ele tenha desenvolvido uma série de conhecimentos e tenha compilado muitas informações sobre a natureza e o homem e a vida, mas na época de Aristóteles não se sabe, até hoje, que tenha sido desenvolvido algumas lentes de alto alcance ou lentes de capacidade profunda de percepção de bactérias. Portanto, hoje é possível compreender que existem seres microscópicos que conseguem sobreviver a altas temperaturas. Situação, até algum tempo atrás, duvidosa, achando que a vida poderia existir somente numa temperatura, digamos que mais branda, mais razoável. E hoje já é possível saber que existem capacidade de existência de bactérias vivas em uma ultra temperatura, ou seja, numa absurda temperatura, inclusive em vulcões. Então isso nos coloca a ideia de que se existe a possibilidade de micro-organismos, de bactérias, pode-se dizer super micro-organismos, que conseguem sobreviver em temperaturas altíssimas, então existe aí a capacidade, a possibilidade de existir também vidas micro-organismos ou até outros tipos de vidas em outras regiões, pode-se dizer, extras, fora do nosso planeta. O que se sabe sobre conhecimento vivo e não vivo, a matéria inanimada, até hoje, por mais que seja considerado muito avançado no campo científico, mas na minha opinião o ser humano ainda sabe muito pouco sobre essa complexidade da vida. A vida, na sua condição de ser, ela é uma complexidade engenhosa. Perceber que existe cada flor, cada planta, cada animal, cada réptil, cada cor, cada ser humano na sua aparência e na sua diferença, isso aponta para nós estudiosos e para nós, pode-se dizer também estudantes, olhando de uma forma mais ampla e mais curiosa da vida, repito novamente, uma complexidade absurda. Mas o ser humano, por ser curioso, e uma curiosidade importante nesse sentido, conseguiu, e consegue, vem conseguindo
a partir de outros estudos, de outras experiências, trazer a capacidade, trazer à luz da nossa realidade, a capacidade de entender, de estudar, de pesquisar sobre tudo aquilo que já foi discutido, sobre tudo aquilo que foi descoberto pelos estudos científicos. Hoje nós temos não só bibliotecas, mas também nós temos a capacidade de estudar em tecnologias mais avançadas, digital, sendo isso uma condição não existente em eras passadas. Então, o ser humano aqui do século XXI, pode-se dizer que ele é, ao mesmo tempo, por mais que ele seja problemático, ele é um ser humano privilegiado. E pode-se dizer também, assim como foi outros seres humanos em outras épocas, também geniais. Porque o ser humano sempre tentou, de alguma forma, encontrar uma resposta para qualquer situação. Por mais que aquela resposta não venha configurada com uma resposta bem apurada, mas de alguma forma ele tenta dialogar sobre o fenômeno e a partir daí trazer explicações sobre aquilo que vem sendo discutido. E foi a partir dessas indagações, dessas curiosidades, que o ser humano conseguiu refletir, que o ser humano conseguiu trazer certas explicações, mesmo que limitada. E justamente a limitação dessas explicações, ela coloca em evidência a necessidade de outros pesquisadores tentar descobrir o que não foi teoricamente ou cientificamente estudado em épocas anteriores. Então hoje nós somos o privilegiado de conhecer na história, na biologia, em outras ciências que faz alinhamento com a biologia, incluindo matemática, entre outros conhecimentos, a própria química, a condição de entender melhor o que não se entendia antes. A gente sabe que no passado os estudiosos eles eram perseguidos, eles não poderiam colocar na ordem do dia, não poderiam colocar em evidência o verdadeiro significado da pesquisa, o verdadeiro significado da compreensão daquilo que não se compreendia. Eram pessoas taxadas de bruxos, de alquimistas, consideradas pessoas perigosas para o sistema da época, numa época de uma política que restringiu o conhecimento, que guardava o conhecimento para si. Então hoje, com a abertura da condição de você se educar, de você buscar o conhecimento, situação que não é regular em alguns países, que ainda se mantém fechado e que as pessoas não têm o direito ao conhecimento, são até perseguidos por isso. Pessoas que ainda estão presas a uma idade das trevas, entre aspas, uma idade medieval que era assim conhecida, onde o conhecimento era proibido. Conhecimento esse que era dado somente a uma elite, a um grupo minoritário de um setor dominante. Portanto, hoje, estudar a biologia é estudar de uma forma mais clara, mais aberta, mais independente, sendo uma ciência que está na ordem do dia, pode-se dizer assim, na tentativa de descobrir uma vacina para tentar combater o vírus que assola o século XXI. Portanto, todas as épocas, por mais que a humanidade tenha sido assolada por situações de vírus, bactérias, doenças, entre outras necessidades para preservar a vida humana, tem sido importante a partir do estudo da ciência biológica, ou seja, a partir do entendimento daquilo que se tem
como estudo e a partir daí elaborar uma condição segura de entendimento para poder apontar para a vida uma saída positiva. Na realidade agora, por mais que nós estamos aqui nessa aula, mas trazendo para a nossa realidade, esse estudo da biologia, aqui na necessidade de descobrir o quão importante a origem da vida, ao mesmo tempo a gente para refletir. Da mesma forma que nós, seres vivos, incluindo seres humanos, surgimos no planeta, ao mesmo tempo a gente desaparece do planeta. Então isso nos traz uma reflexão muito profunda. Mas ao mesmo tempo a gente percebe que há uma renovação da vida no planeta. Enquanto uma árvore morre, surge uma outra árvore. Enquanto um peixe é pescado, nós temos aí o surgimento de outro peixe. Mas claro, o surgimento desse peixe e dessa outra árvore depende muito da semente que vai permanecer. Um ser humano, quando ele chega no seu fim, porque ele nasce, cresce, reproduz e morre, assim é a vida. A condição da vida é essa: nascer, reproduzir, viver e morrer. Ao mesmo tempo, isso é extraordinariamente complexo. E esse extraordinariamente complexo é que cria a necessidade interminável de continuar estudando, de continuar compreendendo. Ou seja, essa eterna busca de querer entender a vida, de querer entender como ela surgiu. Para quê? No sentido da sua existência, sabendo que nós temos que viver, respeitar o outro, valorizar a vida, respeitar a natureza, que nós somos seres da natureza, mas ao mesmo tempo isso nos chama a atenção, colocando a ideia de incógnita. Nós somos um grande mistério. Ou seja, desde o inseto, que é um ser frágil, a planta, que também tem a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo tem a sua potencialidade, o ser humano do mesmo jeito, ele é frágil, mas ao mesmo tempo extraordinário, porque ele possui capacidades extraordinárias. Um ser que era considerado na floresta, antes de existir essa floresta de pedras, né, que eu chamo de cidades, antes de existir os grandes prédios nas grandes cidades, as selvas de pedras, que são as grandes cidades, né, a gente vivia nas florestas, a gente vivia em tribos, e mesmo assim o ser humano conseguiu, ao longo dessa realidade terrena, ao longo da vida, sobreviver às intempéries do planeta, ou seja, sobreviver a tudo aquilo que causava dificuldades, sobreviver a tudo aquilo que, de alguma forma, colocava fadigas extremas no ser humano. E ele, com a sua capacidade de viver e de observar e de se organizar, ele conseguiu contornar esses problemas e não só sobreviver a esses problemas, mas a capacidade de explicar, narrar, deixar a sua marca registrada em cavernas, com a formação do descobrimento da escrita, ser capaz de registrar em pedra, depois registrar em papéis, deixar isso catalogado em livros. E hoje nós temos a capacidade de entender, de ter acesso a essas fontes, por isso que é científico, porque há uma comprovação dessas fontes. E temos também a capacidade de ter essas fontes num aparelho, na tecnologia, ou seja, na condição digital, que é o que nós estamos tentando, desde as nossas primeiras aulas,
fazer e vem tendo sucesso. Até a gente conseguir voltar às nossas aulas anteriores, da forma que existia antes. Mas claro, isso aqui também é um suporte importante, necessário, né? O ser humano ele tem essa capacidade de se reinventar, de se recriar. Isso é que torna a vida incrível, isso é que torna a vida, repetindo novamente, bela, extraordinária, apesar de catastrófica em muitos momentos de crise. Mas o ser humano, relacionado ao conhecimento da biologia e outros conhecimentos, tudo isso só existe porque ele tem a capacidade de raciocinar, ele tem a capacidade de criar, ele tem a capacidade de ver e rever e perceber que a perspectiva da natureza, ela não existe de forma solta, ela não existe de forma desligada da vida humana. Então, a necessidade de compreender a origem da vida como um todo é também a necessidade de entender que ela deve funcionar de uma forma equilibrada, respeitada, e a partir daí, eu, como ser humano e também como ser da natureza, saber viver e procurar da melhor forma, não só compreender, mas também respeitar a vida como um todo. Gente, essa foi a nossa terceira aula. Um forte abraço. E as questões vão ser colocadas para vocês no link. E vamos se preparar depois para a nossa terceira aula. A nossa terceira aula não, a nossa quarta aula. Ok? Então procurem fazer as atividades. Não esquecer de fazer as atividades. Rever várias vezes os pontos. Não esquecer que a intenção não é só fazer atividade para que você tenha uma nota. A intenção é você aprender de fato, aprender de verdade. Aqui vocês tiveram a aula para poder entender. Mas vocês, a partir da atividade, é que vocês vão aprender. Então o exercício, a prática, é que vai fazer você realmente aprender sobre aquilo que foi dito. E esse aprender que eu digo é escrevendo, pesquisando, resolvendo as questões. Obrigado.